Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um episódio do Basquetebol Boletim e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre seleções brasileiras, trazendo um pouquinho do que já foi pro site, do que aconteceu nos últimos dias, no que tá para acontecer. Então bora lá, roda a vinheta. Começando pela seleção adulta de basquetebol feminino, as nossas guerreiras estavam disputando a Copa Sul-Americana de Basquetebol. Tinham como meta, tinham como maior fator aí talvez defender a nossa hegemonia, uma vez que o Brasil tem 16 títulos consecutivos sul-americanos. O Brasil derrotou as anfitriãs da Colômbia na semifinal, ficando para a final contra a Argentina, enfrentando as nossas irmãs, a seleção da Argentina, encabeçada pela MVP da LBF, Melli Greter. Perdemos para as argentinas, perdemos para as irmãs em um jogo um pouco truncado, uns últimos segundos aí meio bagunçados e perdemos por 75-74. Antes de falarmos do jogo, o técnico Carlos Lima teve alguns problemas para o começo da preparação, não pôde contar com Damires Dantas nem Isabela Nicoletti, ambas cortadas por lesão. A Damires, para quem acompanha ela nas redes sociais, ela vivia postando no Instagram parte das rotinas de fisioterapia, dos pré-aquecimentos, aquecimentos, ela que defendia o Atlanta Dream nessa última temporada na WNBA. Para os fãs da nossa jogadora, que já vinham acompanhando a sua trajetória, até mesmo na Coreia do Sul, vinham acompanhando um certo drama entre a Damires e o seu pé, a Damires e as conversas com o seu tornozelo para que ele melhore. Já a Isabela Nicoletti, a nossa armadora, ela chega aí no Florida State, para defender o Florida State, com um status de estrela. A brasileira, segundo a ESPN norte-americana, ela é uma das 5 melhores armadoras em atuação nos Estados Unidos. A análise do jogo, eu vou deixar aí com os meus manos do Live College BR, eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo deles, onde eles falam da final, fazem alguns comentários sobre a final da Copa Sul-Americana. Então, meus manos, os comentários do jogo ficam com vocês. Já que os comentários do jogo vão ficar com os meus manos do Live College BR, eu vou me ater aqui a comentar sobre a renovação. A comissão da nossa seleção feminina, ela está tentando mais uma vez emplacar uma renovação do elenco, apostando em alguns jovens nomes, e é algo que talvez as comissões anteriores venham tentando emplacar desde 94. Mas o grande problema tentam emplacar uma renovação do elenco e aí chega uma grande competição, chutam toda a renovação de lado, recorrem para jogadoras que já são mais experientes, as jogadoras que já defendem a seleção por mais tempo, e aí toda essa renovação, toda a geração que vinha sendo trabalhada é jogada fora. A preocupação agora é se essa renovação irá continuar, se todo esse trabalho de renovação vai continuar sendo galgado. Esse é o momento que nós temos que apostar nessa renovação. Já não participamos da Copa do Mundo. Eu acho que chega de tentarmos sempre pensar no mesmo e vamos olhar com mais carinho as meninas da base, o que vem acontecendo, o que os técnicos de base estão fazendo, reunir mais esses técnicos e conversar, porque talvez esse seja o momento. Quando pensamos em renovação, esse é um assunto que foi abordado pelo colunista Roberto Salim, do site Ultrajano, que ele faz uma certa homenagem à pivô brasileira Kelly Santos, porque ela defendeu a seleção feminina por 21 anos e não está nessa lista. E aí talvez seja um problema, talvez não, talvez seja reflexo dessa renovação, mas a Kelly Santos talvez ela fosse nesse momento uma reserva da Érica Souza, que é a nossa melhor pivô em atuação. É algo de se pensar, mas se nós estamos pensando nessa renovação,
o que encaixaria melhor, a Kelly Santos ou a Érica, que vem defendendo o Perfumarias, que para quem não conhece a história da Érica, eu convido vocês a lerem a biografia dela para acumular as milhas que a nossa pivô brasileira vem acumulando, defendendo times em diversos países, em diversas ligas, tá? Mas a questão levantada pelo Salim não é só a jogadora defender a seleção brasileira novamente ou não, mas sim ela receber alguma homenagem. Infelizmente, eu não me recordo em nenhuma modalidade que não seja o futebol algum jogador receber algum tipo de homenagem, algum atleta receber algum tipo de homenagem, ainda mais em vida, sem conquistar nenhum título expressivo nos últimos anos. Quando eu falo um título expressivo, eu estou falando de Copa do Mundo ou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Isso, infelizmente, não acontece no esporte brasileiro, então talvez por isso essa homenagem não aconteceu ou não venha a acontecer tão cedo, até porque a Kelly continua jogando basquete, continua defendendo as equipes por onde passa, ela agora vem atuando no basquetebol brasileiro. Quando a gente começa a pensar nessa questão de homenagem, eu me lembro de uma citação do Vlamir Marques, que é bicampeão mundial com a seleção brasileira, quando ele recebeu uma homenagem num ginásio em São Vicente, sua cidade natal, que o ginásio foi renomeado com o seu nome, em sua homenagem. Lá ele começou jogando basquete, e aí ele fala, isso ainda antes do ginásio do Corinthians também receber o nome do Vlamir Marques. Ele fala que se sentia lisonjeado em receber uma homenagem ainda em vida, porque geralmente atletas brasileiros só são lembrados depois de mortos. Talvez seja por isso que a Kelly não tenha sido homenageada. E se pararmos para pensar um pouquinho, a CBB ela não olha sempre com bons olhos o basquetebol feminino, ela sempre deixa um pouquinho a desejar nas tratativas com o basquetebol feminino. Um exemplo disso foi a cobertura do Sul-Americano. Se vocês olharem, por conta da janela para a Copa do Mundo de basquetebol, das eliminatórias do masculino, as 4 ou 5 matérias mais recentes do site da CBB, somente uma ela é do basquete feminino, pensando nos destaques, pensando nas manchetes. Isso que o feminino estava jogando até essa semana o Sul-Americano, e o masculino ainda vai começar a preparação para os jogos, para as eliminatórias, para os 2 jogos que seguem nessa janela de setembro das eliminatórias da Copa do Mundo da China. E já falando de seleção masculina, como eu já disse, o Brasil tem mais 2 compromissos pela janela das eliminatórias da Copa do Mundo da China em 2019. Esses 2 compromissos já são válidos pela segunda fase das eliminatórias. O Brasil, que acabou encerrando a primeira fase em segundo do seu grupo, depois de perder para a Venezuela na última janela, perdeu o primeiro jogo da janela para a Venezuela, ganhou da Colômbia o segundo e segue aí formando um novo grupo nessa nova fase, tendo como adversários o Canadá, Ilhas Virgens e República Dominicana. O Brasil ele viaja para o seu primeiro compromisso do dia 13 contra o Canadá, lá na América do Norte, lá no Canadá, e depois retorna para o Brasil para o segundo compromisso em casa, defendendo as Ilhas Virgens. E esse segundo compromisso, na minha opinião, é o mais importante da janela. É o mais importante de todas as eliminatórias da Copa do Mundo, porque o segundo jogo vai acontecer em Goiânia novamente. E tudo isso porque Goiânia é o recorde mundial de público nas eliminatórias da Copa do Mundo. Não é o recorde americano, é o recorde mundial. Então, palmas para os goianos ou para toda a galera do entorno ali que foi prestigiar os brasileiros, que fez um tremendo show, dando todo esse suporte que o basquetebol em geral precisa nesse momento. Antes de comentar um pouquinho mais sobre a lista dos convocados, os próximos compromissos depois da janela de setembro vem na janela de novembro, dezembro, depois somente em 2019. Muito se esperava, tanto na janela anterior como nessa janela, a presença dos jogadores que atuam na Europa e na NBA. Porém,
mais uma vez, nós sentimos falta aí de alguns nomes, como por exemplo do Nenê, Raulzinho, ou até mesmo do Lucas Bebê e o Bruno Caboclo, por que não? Já que existe um certo rodízio na seleção brasileira e até mesmo alguns dos destaques do último NBB também são ausentes nessa lista. E quanto aos nomes do NBB que não estão presentes nessa lista, eu convido vocês a assistirem o último vídeo que eu fiz falando sobre a seleção brasileira, porque minha opinião até aí não mudou, e eu continuo inconformado enquanto eu não ver alguns nomes que foram destaques do NBB na lista de convocados de Aleksandar Petrovic. Mas a CBB, já prevendo talvez algum barulho feito pela imprensa, feito pelos fãs, sentindo essa ausência dos jogadores, ela publicou uma nota onde ela justificava a ausência de 4 nomes na lista. A CBB, que geralmente divulga uma lista com 15, 18 nomes, a lista dessa vez veio com 13, e aí nessa nota ela justifica a ausência de Cristiano Felício, Scott Machado, Raulzinho e Rafa Luz. O Cristiano Felício, pasmem, ele não pode servir a seleção brasileira por problemas com o seguro. O mesmo problema que retirou o brasileiro da última janela é um problema recorrente agora, e para quem não entende essa questão do seguro, eu também convido vocês a assistirem o último episódio do vlog do Silva, onde eu explico o que é esse seguro carreira que algumas equipes da Europa e a própria NBA pede como cláusula para liberação dos atletas. Rafa Luz não pôde prestar serviços à seleção brasileira por conta de cláusulas contratuais em seu novo clube da Espanha. O Raulzinho teve que se apresentar antes do previsto, agora depois dessa renovação de contrato com o Utah Jazz, e o Scott Machado pediu dispensa aí por problemas profissionais e familiares, nesse caso ainda sem muitas explicações. Mas, mais uma vez, ainda sentimos falta de outros nomes que são destaques na NBA, como o caso do Nenê, ou até outras apostas como o Lucas Bebê e o Bruno Caboclo, ou até mesmo alguns outros nomes que atuam no Brasil, mas eu vou deixar vocês com o vídeo onde eu falo sobre. Encerrando seleção brasileira adulta masculina para falar da Sub-21, o último assunto sobre a adulta é uma lista que a FIBA faz com os destaques, com os nomes a serem observados, que possivelmente são destaques mundiais do basquetebol. E na última lista apareceu o nome do Iago. O Iago, para quem não sabe, ele foi MVP da Copa Sul-Americana masculina, que na edição masculina se tornou a Copa Sub-21 Sul-Americana, numa ideia aí de dar um fôlego a mais para a competição, que perdeu seu valor com o novo formato de disputa para as eliminatórias da Copa do Mundo. Nesse formato Sub-21, o Brasil foi campeão invicto, derrotando os argentinos, que eram os anfitriões. Vale ressaltar que derrotaram os anfitriões 2 vezes, e eu também convido vocês a acompanharem o vídeo do Live College, que fez a cobertura do Sul-Americano, então foi algo muito bacana, feito pelos caras. A Confederação Argentina de Basquetebol cedeu os vídeos para eles, os melhores momentos, os compactos, e eles trabalharam em cima, sempre ali, depois do jogo, já soltando o videozinho, ficou algo sensacional. Então, parabéns aí aos meus manos do Live College BR, já deixo o link nos cards aqui também para vocês assistirem. Só falando um pouquinho da Sub-21, para quem acompanha o basquetebol paulista e até um pouquinho do NBB, a Sub-21 foi interessante por alguns pontos, por algumas combinações que quem é fã do basquete esperava ver, por exemplo, a triangulação entre Iago, Ruivo e Gemadinha, como que eles iriam usar os homens grandes, e ainda se esperava um pouquinho mais de presença do Gui Bento. Ele, que já era uma espécie de trainee na seleção adulta, foi para a seleção 21 e sumiu. Chega a ser engraçado a presença dele na seleção Sub-21, que algumas pessoas vinham me perguntar: e aí, Silver, o que você tá achando do Gui Bento? Como que ele tá na seleção 21? Eu perguntava: ué, mas ele ainda tá?
eu achava que ele não tava, porque ele postou umas fotos, umas coisas dele no Corinthians, então nessas janelas, como a preparação foi em Santos, o Gui Bento ele chegou a voltar para o Corinthians para fazer alguns outros trabalhos específicos, e pela falta de minutagem dele com a seleção sub-21, na minha cabeça ele tinha sido dispensado e continuava com seus trabalhos no Corinthians. Mas não foi o que aconteceu, ele estava junto com a seleção sub-21, mas a minutagem de quadra dele foi muito pequena. Antes de encerrar o vídeo, eu quero aqui agradecer a Nike, que me mandou umas camisetinhas, eu achei sensacional, eu realmente não esperava. Então, muito obrigado Nike, muito obrigado Bruno, que foi quem me mandou as camisetas. Como eu disse, eu usaria nos vídeos. Pedindo desculpa, aproveitando e pedindo desculpa também mais uma vez pra galera que acompanha o canal do Área, porque a gente teve um problema técnico com as nossas baterias do microfone, então por isso eu fiquei esperando as novas baterias chegarem. E agora, vídeo direto, já tem o próximo encontro técnico gravado, estamos subindo nesse momento. Vai ter agora mais um Basquetebol Boletim e os outros vídeos seguem. No sábado, entrevista com o Fernando Medeiros no Tô no Área, que a gente fez no Adidas Hoops aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Beleza, galerinha? Para encerrar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, deixar o like aí e comentar, que para quem acompanha tudo sabe que eu respondo todos os comentários aqui no YouTube, se não eu, o Bruno também é muito presente por aqui. Beleza, galerinha? Para encerrar o vídeo, eu vou deixar a melhor foto do Sul-Americano Sub-21, que é a foto de alguém que eu não faço a mínima ideia de quem que é, porque na foto não tem os créditos, mas acredito que seja presidente, algum cargo importante da Confederação Argentina de Basquetebol, entregando o troféu de campeão para o MVP Iago. É isso, galerinha. Abraço. Antes de falarmos dos jogos, antes de falarmos da final, só falando, antes de...